Hoje, 14 de março, Ainda quinta-feira. estamos no mês das mulheres, né? E nós preparamos esse episódio também com muito carinho com a doutora Caroline Rebeca. Nós vamos saber dela aqui como ser uma mulher extraordinária, como que ela concilia vida profissional, trabalho, espiritual. A gente tem muito que aprender com a doutora. Vamos lá? Seja bem-vinda, doutora Caroline. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E falando já de Mulheres Extraordinárias, é um projeto que veio para mostrar para todas as mulheres que todas nós já somos extraordinárias. A questão é a se conhecer, descobrir o extraordinário que tem dentro de cada uma delas. Que lindo. Bom, bacana. Então, vamos mudar esse contexto, né? Não é descobrir como ser uma mulher extraordinária. Todas na verdade, nós já somos. Nós já somos mulheres extraordinárias. É como... tipo que acionar um superpoder, né, doutora? Acionar o superpoder, entender todas as suas habilidades. Eu vejo assim, muitas mulheres têm enterrado os seus talentos por não entender que são talentos. E no Mulher Extraordinária a gente vem reativando aí esses talentos, enterrando, descobrindo os talentos e valores. A gente fala muito sobre o valor da identidade. Às vezes a gente tem a nossa identidade deturpada pelo que o mundo estabelece, não pelo quem de fato nós somos. Que legal. Comece se apresentando, doutora, por gentileza. Eu sou a Caroline Rebeca, sou dentista, sou filha amada de Deus, esposa do Rogério, mãe da Manuela e do Lucas, filha do Aguimar e da Sirlene, irmã da Larissa, da Gabriela. E dentre as minhas profissões, tenho a de dentista na harmonização facial e implantodontista, que eu deixei por hora, por um momento de lado, para me dedicar mais à estética. Eu queria falar sobre esse assunto aí. Legal, ótimo. Uma hora vamos marcar Carol, pra gente conversar aqui, ó. Deixar a Vanessa. Olha só. Mas em todas as atuações, desde dentro da odontologia, eu via muito o bem-estar do paciente, né? Quando a gente está lá na odontologia atendendo o tradicional, uma restauração, uma prótese, a gente recebe paciente ali que tem uma dor, um trauma. E a reabilitação oral, ela vai muito além de um dente, de uma dentadura, de uma prótese ou do implante. A gente percebe o sorriso de volta. Então, em todas as áreas que a gente vem atuando, a gente percebe isso. Desde acompanhando o Rogério lá na cirurgia plástica, transformação das mulheres, em Mulheres Extraordinárias. Então, eu acho que essa transformação que vem de dentro para fora é o que tem me movido em todas as áreas que eu tenho atuado. Que lindo. E, Carol, hoje eu vejo você muito ativa nesse processo de convidar mulheres para esse movimento de pensar diferente sobre ser mulher, né? Mais do que o mundo está colocando para a gente. Você trouxe isso muito bem no início da sua fala. Mas, de fato, o que é o Mulheres Extraordinárias? É um treino? Faz de conta que eu não sei, porque eu sou uma mulher extraordinária formada, inclusive. Eu queria que você fizesse as pessoas entender, de fato, o que é esse projeto, se é um treinamento, mentoria, se é a junção de tudo isso, qual que é a característica dele, o propósito desse projeto? O propósito inicial foi ter a conexão, primeiramente com Deus e com nós mesmos. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente sempre olhou para esse versículo como a verdade sendo a palavra de Deus, mas eu diria também a nossa verdade, quem nós de fato somos. Então, Mulher Extraordinária é para olhar para dentro de nós, para olhar para Deus, olhar para nossos relacionamentos, para criar melhores conexões. E eu sei que muitas pessoas têm assim, um receio de participar eu não sei como é que é, eu vou ter que falar da minha vida, eu vou ter que me expor. E, na verdade, não. Cada uma, ao ouvir a ministração daquele tema, ela vai acessar dentro dela aquilo que ela já vivenciou, as suas dores, os seus acertos, as suas habilidades, as suas competências, e ela vai validando ou corrigindo de acordo com o tema abordado e de acordo com as dinâmicas que a gente faz lá também. E como que funciona, Carol? Como reuniões com mulheres escolhidas ou que te procuram? Como começou? Através de uma oração no aniversário do Rogério. Eu falei, eu preciso conectar com mulheres e que a gente possa se conectar, se ajudar e conectar com Deus. Então, primeiramente, eu convidei mulheres para minha casa. E aí eu tinha planejado, quando veio no meu coração, eu falei assim, Deus, tá bom, eu vou fazer, mas me dá esse projeto, me explica como que vai ser. 12 palavras, 12 encontros, me dá as 12 palavras. E aí, naquele momento, eu entendi de Deus que não, que Deus queria que eu colocasse o pé para ele vir com o chão depois. Então, a cada encontro era uma palavra que Deus me preparava naquele mês.
né? E a gente foi montando e estruturando isso. E conforme a gente ia ministrando nos encontros, as meninas falavam assim: Carol, mais mulheres precisam aprender sobre isso. Mais famílias precisam. Então, no início foi algumas mulheres específicas. Depois você expandiu isso como um projeto mesmo. Exatamente. Entendi. Conforme elas mesmas davam feedback, Carol, mais mulheres precisam aprender disso. Entendi. Nossa, eu lembrei de uma pessoa que precisava tanto ouvir isso. E aí eu abri, a gente fez aqui uma edição no Mulheres Extraordinárias aqui na UAC5. E eu queria que fosse um grupo menor para ter mais conexão. E agora nós estamos com um projeto do Mulheres Extraordinárias online. E aí as pessoas que estão mais distantes vão poder fazer em casa. E também para essas pessoas que não sei se eu vou, se eu quero que as pessoas saibam o que eu estou fazendo, mas que ela possa conhecer e viver essa transformação na vida dela. Aí vocês abordam alguns temas? Alguns temas. São 12 temas que nós trabalhamos. É uma jornada. Né? Nós vamos falar sobre identidade, sobre responsabilidade, autorresponsabilidade. Quem que tem governado a sua vida? É você ou você tem deixado ela se levar, conforme a música diz aí, deixa a vida me levar? Né? Às vezes a gente vai deixando as coisas e sendo levadas e nós culpamos o outro por aquilo que nós temos vivido. Então, trazer essa consciência de quem que é a responsabilidade da minha vida. Eu estou com ela nas minhas mãos, eu estou tomando direção da minha vida. E aí, alguns questionamentos que a gente vai fazendo. A gente trabalha sobre o orgulho, que é uma palavra que quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, meu Deus, eu achava assim, orgulhosa, eu não sou. Eu não distrato as pessoas, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa que trata todo mundo com igualdade. E quando eu fui aprendendo de fato o que é o orgulho e como ele se manifesta de diferentes formas, eu falei, meu Deus, eu preciso melhorar em muitas coisas. Então, passar esse conhecimento para essas mulheres, para elas entenderem que muitos dos nossos conflitos, nos nossos relacionamentos, vêm desse orgulho. Né, a gente falou, outro dia a gente estava comentando sobre o empoderamento feminino. O empoderamento ele veio para inflamar o orgulho da mulher. Né? Eu não preciso disso. Tá para nascer um homem que vai mandar em mim. Quantas mulheres já ouviram isso? Quantas mulheres ouviram das suas mães? Trabalha para você nunca depender de homem. E a gente saiu de um extremo, onde o homem era machista, o homem tinha o domínio. E aí nós fomos para outro extremo, onde a mulher quer fazer esse papel. E aí a mulher extraordinária quer... Carlão, né? A mulher masculinizada, né? Que tem tomado esse papel. E o grande objetivo do Mulher Extraordinária é fazer essa mulher viver esse equilíbrio. Entender qual o papel dela. E ela usufruir, ter uma vida mais leve. Eu vejo que muitas mulheres estão sobrecarregadas. Por quê? Porque a gente acumulou muitas funções. A de mãe, a de dona de casa, a de profissional. E às vezes a gente exige muito da gente. Os nossos problemas não vão mudar, mas a forma de lidar com eles, de interpretar as situações da nossa vida, é que vão fazer diferença. Carol, e quando essa mulher extraordinária, né, ela já ela procura esse tipo de projeto, que sejam mulheres extraordinárias, ou uma formação, um treinamento, depois eu até queria que você especificasse o que realmente é o projeto Mulheres Extraordinárias, mas quando ela toma essa decisão de buscar, o que ela vai encontrar lá, dentro desse projeto, além de talvez uma liberdade em relação às crenças, o que mais? Ela vai encontrar a transformação de vida, desde os conceitos básicos do que ela pensa sobre ela, mas também dos relacionamentos, né? Quando a gente trata lá de perfil comportamental, ela também vai entender o outro. A minha mãe falava uma coisa, que é uma frase muito interessante, que fala assim, que todo homem casa com a mulher desejando que ela nunca mude, e ela muda. E toda mulher casa com o homem desejando mudar ele, e ele não muda. Isso é verdade, né? E aí, o Mulheres Extraordinárias entender que a gente não muda ninguém, mas que quando eu mudo, as coisas ao meu redor podem mudar. Né? Os meus relacionamentos, quando eu tenho um olhar diferente para o outro também passa a ter um olhar diferente para mim. Agora, se eu trato o outro sempre com palavras ásperas, vai voltar. Se eu trato com carinho, com amor, com respeito, com compreensão, isso também vai voltar para mim. Então, parece meio clichê, mas a gente vai entendendo no decorrer do processo do Mulheres Extraordinárias, de acordo com uma palavra, um tema complementando o outro, isso vai fazendo sentido na nossa cabeça e vai nos libertando de muitas crenças que nos limitam, que nos paralisam, que nos impedem de ter relacionamentos produtivos. As pessoas confundem muito o que é comum como se fossem normais, e não é. As pessoas acham que relacionamento
onde não há muito respeito, não há confiança, é comum, então tá tudo bem. Eu tô igual a maioria. Mas não pode ser extraordinário. Pode haver ali uma cumplicidade mútua, uma compreensão, um companheirismo. Vai haver desavenças, ainda assim vai haver desavenças, mas de uma forma mais harmônica, que é o normal. E as pessoas se conformam muito com o comum. É comum pai e filho viverem brigando, não ter amor, não ter respeito. Então tá tudo certo. Não, não tá. Não é normal. Entender tudo sobre o outro e sobre mim vai fazer com que os nossos relacionamentos sejam mais saudáveis. Muito legal, né? A dinâmica do projeto, o que busca, a transformação que gera. Carol, e você é coach, Sim. né? Eu acho que isso te deu muito embasamento, além do direcionamento de Deus, que é o principal, mas isso também te deu muito direcionamento para você criar essa metodologia, né? Sim, foi engraçado que nós fomos caminhando a nossa jornada e o coach era para fazer parte, não era para mim ter como profissão, era para o meu conhecimento pessoal, mas isso ardeu no meu coração de levar para outras mulheres também, viver essa transformação. Então, a formação de coach eu achei que seria só mais um curso que eu ia fazer para mim e estava tudo bem, mas ele me conquistou e tudo isso eu fui levando para dentro do Mulheres Extraordinárias. Então, nós temos ferramenta de coach para transformação dentro do Mulheres Extraordinárias que veio do coach, né? Porque às vezes eu vivia. Quando eu cheguei nessa busca pela inteligência emocional, pelo coach, eu vivia questionamentos dentro de mim que eu queria mudança. Eu não queria repetir padrões que eu havia vivido, mas eu não conseguia fazer diferente. E foi dentro do coach, dentro dessa jornada de autoconhecimento que a gente foi adquirindo as ferramentas para mudar essas crenças, mudar essas atitudes, mudar esses comportamentos. É muito comum aquilo que a gente odiava ouvir, a gente repetir, né, na criação dos filhos, nos relacionamentos, pelas crenças que nós temos. Né? Quem não entende de crença, vamos lá. Crença é tudo que a gente ouviu, né, por repetição ou por forte impacto emocional. Aquela história que você conta e fala assim, nossa, uma vez aconteceu isso, assim, nunca mais. Porque foi de forte impacto emocional, virou uma crença. E às vezes é coisa simples, desde as coisas pequenas, por exemplo, comi um caldo de feijão que me fez mal uma vez, agora nunca mais a gente sabe, a gente tem consciência de que aquele caldo de feijão não estava bom, mas nunca mais, você leva como uma crença. E as coisas a gente faz também no comportamento, nas relações interpessoais, a gente vai tomando como crenças e vai se fechando, criando barreira. E o coaching também traz toda essa pegada de autoconhecimento. Então, pelo movimento que você desenhou aí para nós, né? Você buscou como uma experiência pessoal, tornou isso, aplicando isso dentro do Mulheres Extraordinárias. E eu vejo, até por, né, ter contato com vocês profissionalmente, eu vejo vocês colocando isso. Quando eu falo vocês, Dr. Rogério também, né? Buscou essa formação. Vocês estão muito imbuídos desse propósito mesmo. Vocês buscam encaixar isso dentro de todas as áreas da vida, né? Porque eu vejo esse discurso dentro do consultório, sim, com as pacientes de cirurgia plástica. Eu vejo você trazendo isso em todos os momentos que a gente tem sociais, né? Em comum. Eu vejo você trazendo isso muito forte, essas contribuições. Tudo isso veio pelo coaching. Ó, a pergunta, Carol. Isso veio do coaching, pelo coaching? Ou momento de vida? Como que você trouxe esse projeto? Como que você deu ouvidos para esse momento que Deus falou, vai lá e faz esse projeto, Caroline? Utilizando o coaching primeiro, isso veio primeiro? Como que foi? Isso é uma pergunta pessoal, eu tenho essa curiosidade, né? Primeiro eu vim me questionando algumas coisas, eu vim buscando esse conhecimento, mas de um tempo, um pouco antes da pandemia, eu lembro, eu gostava muito de pedalar, não tenho pedalado tanto, e eu via podcast e eu tinha um desejo muito forte de falar. Dava um nó na minha garganta. Eu falava assim, meu Deus, eu tenho que falar. Falar o quê, Senhor? O que eu vou falar? E aquilo, conforme eu ouvia os podcasts, eu ouvia muito Thiago Brunet, ainda ouço, aquilo ali ardia. Eu falava assim, meu Deus, mas o que o Senhor quer de mim? O que eu vou falar? Eu não entendia, mas naquele momento eu passei a buscar o conhecimento. Que aquilo que ardia dentro de mim, que eu queria mudança na minha vida, eu busquei conhecimento, eu busquei aprofundar. E aí eu falei, o dia que Deus tiver algo para mim, eu estarei preparada. Né? E conforme as coisas foram evoluindo, o Rogério me levou para o método CIS, do Paulo Vieira, foi o primeiro contato que a gente teve com inteligência emocional, depois o coach também, da Febracis. Então, nesse processo, as coisas começaram a fazer sentido, do que era.
do que era esse falar, do que eu tinha que falar para as pessoas, né? Às vezes a gente se incomoda com uma coisa e a gente fala, mas como? Não tenho como, eu vou ficar quietinha, né? E graças a Deus ele foi me incomodando a mover para que isso acontecesse. Mas eu vivi tempos na minha vida que eu falava assim, Deus, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô abrindo mão de algumas coisas na minha vida? Aquilo me gerava angústia. Eu me via como vítima, né? Quando nós moramos em Belo Horizonte para o Rogério estudar, foram 3 anos muito difíceis na minha vida. O primeiro ano foi o ano mais difícil. Eu trabalhava, eu acordava de madrugada, fazia marmita, levava o trabalho, deixava o carro, às vezes tinha que ir de ônibus porque o estacionamento era muito caro, deixava a na escola até mais tarde, e quando eu olhava as pessoas ao meu redor, eu falava assim, meu Deus, a vida de todo mundo tá perfeita, e eu tô vivendo esse turbilhão de coisas, e eu queria culpar todo mundo. Eu olhava todo mundo e falava, nossa, a vida dessa pessoa tá mil maravilhas, e só eu era a vítima. E aí, até que eu passei a ter contato, até as mães das coleguinhas, eu olhava, ai meu Deus, tudo madame, não tenho o que fazer, eu que tô aqui ralando, penando. E eu sei que muitas mulheres hoje olham para outras mulheres dessa forma. E eu fui essa mulher. E aí, quando eu me conectei com elas, que a gente começou a ter uma amizade, foi a amizade delas que me salvou. E um pouco de Mulheres Extraordinárias vem disso também, que a gente se encontrava toda tarde enquanto os meninos estavam nas atividades. A gente tomava um café, a gente conversava, batia um papo, aquilo parecia muito... Mas salva, né, amiga? Terapêutico. Salva. E o Rogério às vezes não entendia, mas todo dia você toma café com essas meninas, com essas mulheres. Não é café, né? É o momento que a gente tira pra isso, né? E às vezes eu falo assim, a gente tinha um outro grupo, eu falava assim, gente, vamos tomar um café? Quem pode tomar um café? Porque aquela pausa, né, de respirar, de colocar ali pra fora, às vezes, o estresse do dia. E então, acho que o Mulher Extraordinária também começou lá, com esse café da Veio tarde. nesse formato, inclusive, né? Do café da tarde, que eu levei pra casa com as mulheres. E eu ainda tenho contato com essas meninas, essas mulheres em Belo Horizonte, a gente tem amizade, e quando eu vou a Belo Horizonte a gente se encontra. Que legal. E a amizade delas ali me salvou por um tempo. Eu cheguei para terapia, quando eu cheguei na terapia, eu falei assim, chora agora ou é depois? Porque eu já não... Então, assim, aquela ansiedade de estar vivendo aquele momento que eu estava abrindo mão de algumas coisas para acompanhar o Rogério, era um tempo de estudo, foi um tempo de dificuldade. Mas depois daquele primeiro ano, eu olho com tanto amor e carinho para aquela jornada toda que eu vivi em Belo Horizonte. Eu amo Belo Horizonte. Antes eu odiava até, que não tem onde estacionar, tudo era ruim. Hoje eu amo porque mesmo as dificuldades que eu vivi lá me prepararam para ser quem eu sou hoje. E é uma das coisas que eu tento levar para Mulheres Extraordinárias. A maioria das pessoas tem uma mágoa e um rancor muito grande pelas suas dores. Mas entenda que elas te levam aquilo que para o seu projeto, para aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Te faz crescer, te prepara para o seu propósito. Que essa mulher tem esse entendimento, que ela precisa perdoar, que ela precisa ser leve, ela precisa se libertar, para que de fato ela possa viver os planos e projetos de Deus para a vida dela. Porque às vezes ela está presa numa dor, numa amargura, numa falta de perdão. Então, Mulher Extraordinária vai abordando tudo isso. E você falou a sua última frase agora, em relação a perdão. Viviam Mulheres Extraordinárias, né, com você, quando foi aqui, fala muito sobre como o perdão é libertador, né, Carol? Exatamente, a gente se aprisiona, né? É como se você quisesse prender o outro, mas é você que fica preso. Exato, eu lembro você quer punir o outro, mas quem está sendo punido somos nós mesmos. E aí quando a gente liberta, porque não vai mudar o outro. Libertar o perdão. É difícil, né? Mas a palavra de Deus fala o quê? Se a gente não liberar o perdão, Deus não pode liberar para nós. Como é que a gente... Eu falo... Quantas vezes tem que perdoar? E é 70 vezes 7, a mesma pessoa. Cada vez que você lembrar daquela dor, tem que perdoar novamente. É fácil? Claro que não é. É uma decisão, não é um sentimento. Assim como o amor. Também é decisão, não é sentimento. Então, quando a gente vê o quanto o perdão, a falta do perdão nos aprisiona, a gente começa a ter esse desejo de viver de forma mais livre. O que o outro fez não vai mudar. O que o outro fez, a vida dele vai continuar a mesma, eu perdoando ou não, mas é a minha que está sendo impedida de crescer quando eu não perdoo. Prejudicada. E o perdão não quer dizer aprovar o que o outro fez, é dizer eu vou seguir em frente apesar do que aconteceu. Não, é forte, muito forte, né? Carol, e conta pra nós, agora vai chegar aquela parte complexa, você não sabe, eu não te contei ainda, mas ela tem uma fórmula pra ensinar pras mulheres, os 6 em 7. Você vai falar isso aqui, Carol? Pode.
Eu quero saber. Conta pra Ana, ela gosta dessas coisas, de saber desses... É um desafio para as mulheres, que muitas mulheres às vezes ficam fugindo dos maridos, e tem muitos maridos aí mendigando o afeto da mulher. E aí o desafio é... Por que você fala que eu preciso saber? Não, porque você gosta. Tá. Geralmente é você que faz essas perguntas, mas como você não tinha essa informação... Tá. E hoje aí você ficou com a pergunta Entendeu? indecente. Foi. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu tinha que ter te passado, na verdade, porque eu tô super constrangida de perguntar Então, isso. 6 em sou 7 eu é o as quê? perguntas. 7 dias da semana. Como é que é? Tem 7 dias da semana. Você vai namorar 6 de 7. Esse é o desafio. Esse é o desafio? Esse é o desafio. Aí no segundo A falhou, fórmula. se no segundo falhou, começa de novo. Mas o 6 em 7, para funcionar, os dois têm que estar envolvidos no mesmo processo de crescimento. Os pra dois têm que saber, entender. tá, gente? Os dois têm que Não pode ser saber. segredão, chegar lá. Porque Todo dia. O que aconteceu com essa mulher, meu Deus? E pra mulher Que ela conseguir tomou? esse 6 em 7, o homem tem que estar envolvido com ela. Aham. Não é só vamos falar o português rasgado, não é só o sexo pelo sexo. É ela conquistar aquilo todos os dias, né? E eu vejo que muitas mulheres, elas têm esse distanciamento e às vezes essa portinha mais fechada, porque ela se vê como objeto na mão desse homem. Como objeto de desejo pelo sexo, não por ela. Então, esse homem também tem que fazer ela se sentir desejada como mulher, não como Por uma isso que ele tem que provedora do saber. prazer. E também tem toda aquela questão de correria, falta de tempo, né? Nossa, a gente tava falando até agorinha com a psicóloga. É uma pizza. Você tem que decidir o que você vai... O que tá faltando ali, né? Você tem que ir pra academia, você tem que cuidar da casa, você tem que trabalhar, você ainda tem que ter tempo pro marido. Às vezes você vai ter que mudar o horário da rotina. Priorizar isso daí, né? Mudar o horário, 5 horas da manhã. Talvez. Tem que dar certo, né? O interessante do 6 em 7, meu marido vai ficar bravo falando essas coisas. Então, ia te perguntar, eu te constrangi? Quer que corta, Carol? Não, mas pode. O 6 em 7... É porque é diferente vir isso de você. Você é toda formal, sabe? Vai ser diferente. Mas a ideia é que quando você entra nessa brincadeira do 6 em 7, vai surgir momentos inusitados. Mas é quando o casal tá envolvido. Então não vai ser só naquele horário programado que não tá dando muito Não certo. é, esse negócio de programar Não é por obrigação, funciona, não, né? Inclusive. Isso Então- vai gerando um movimento de que os dois vão colaborar durante o dia, sei lá, durante a rotina, para que isso aconteça, né? E na verdade é muito mais sobre mudança de hábitos, de comportamentos, de mentalidade sobre isso, né, Carol? Também. Não é necessariamente só o prazer, não é vai ser É a consequência, né? construção desse momento. O 6 em 7 não é porque tem que ter 6 em 7, mas é que esse casal vai começar a construir opções e momentos diferentes para que o 6 em 7 aconteça. Mas tem que ter o casal, que tem que estar entendido. Carol, no Mulher Extraordinária, você vai introduzir isso como método? Uai, é importante, né? Eu já comecei, Faz parte, né? comecei a abordar um pouco mais esse assunto. Legal, né? Carol, eu queria... Esse episódio, inclusive, né? Nós estamos gravando para o mês das mulheres. Então, esse conteúdo é muito direcionado para mulheres que querem transformação, que consomem o nosso conteúdo. A gente apresentou a pesquisa no episódio passado. Foi, assim, revelador como... Tá todo mundo em movimento e uma movimentação bacana. As mulheres estão crescendo muito, né? Queria que você desse dicas práticas para nós mesmo, de como ser, de fato, essa mulher extraordinária, seja com o marido, com os filhos, a vida cristã. Eu queria que você abrisse sua malinha de ferramentas aí para nós e nos direcionasse sobre esses temas. É clichê falar de rotina, mas a gente pode dizer que a rotina é um começo, mas ela não precisa ser rígida. Porque hoje a gente fala assim, tem que ser uma rotina... Eu, por exemplo, eu gosto de estudar às 5h30 da manhã. Eu estudo todos os dias? Não. Eu me permito. Não, hoje eu estou muito cansada, eu não vou estudar às 5h30 da manhã. Eu não vou fazer... Mas entender que não se cobrar tanto para ser perfeita. A gente só consegue quando a gente vai deixando algumas coisas ali. E é o que a gente mais percebe, né? A cobrança. A Inclusive, cobrança, gente a falou sobre comparação. isso, muita cobrança. A gente se compara muito.
E a gente tem que entender que na vida, cada um está vivendo uma etapa diferente do outro. Às vezes aquela mulher que começou o sucesso profissional antes do familiar, ela olha para quem está com a família, poxa, eu ainda não casei, não arrumei um marido. E aquela mulher que está ali se abdicando de algumas coisas para cuidar dos filhos, olha, ela já é empreendedora e eu ainda tô. Então, assim, essa comparação é que vai fazendo a gente se sentir menor do que a gente é. Não, viva o seu momento. A gente entender que a gente está na cadeira da maternidade, viva ela, sem cobrança. É o momento de você voltar, você vai ter que intercalar trabalho com maternidade. Viva do jeito que você consegue, não se comparando com os outros. Eu acho que o principal é não se comparar, fazer a sua rotina dar certo dentro da sua vida, do seu meio familiar. A gente tem uma palavra que a gente usa no coach, que é o ecológico, né? Tem que ser ecológico para todo mundo, tem que ser bom para todo mundo. É um objetivo meu, mas vai ser bom para o meu marido, vai ser bom para os meus filhos, vai ser bom só para mim? O meu projeto, ele vai ferir alguém, então ele é ecológico, então vamos fazer. Mas eu acho que o principal é isso, você ter uma rotina, mas não se apegar ao fato de você quebrar ela de vez em quando. A perfeição, ela não existe. Aí outro dia eu vi uma pessoa falando assim, esse negócio de coach é complicado, porque o coach gosta de vender uma vida perfeita, que ele não tem. Se ele não tem, para que eu vou ouvir ele? Perfeito é só Deus. Todos nós temos problemas, dificuldades e falhas. A diferença é que quem está vivendo um processo de transformação, ele vai errar, ele vai perceber que errou, ele vai corrigir, até chegar um momento que, já não erro mais. Ou já não erro com tanta frequência mais. Antes era algo que acontecia toda semana, agora é a cada 15 dias, agora é uma vez por mês. E até que aquilo vai se tornando mais natural. Mas é um treinamento. Mudança de comportamento é um treinamento. Nenhum atleta chega ao pódio se não for um treinamento. Na vida também é assim. Nós somos treinados em alguns erros. Então, para a gente viver essa transformação, a gente tem que treinar o acerto até que ele vire hábito. Mas sem se cobrar tanto, sem se comparar tanto. Entender qual que é a sua jornada. E não a do outro. Não deixar de olhar tanto para o outro. Porque a gente vai sempre se frustrando. Eu tô trabalhando muito. Nossa, fulano tá viajando. Calma, mas você vai viajar. Talvez não é o seu momento de viajar. Talvez você viajou semana passada. Tem um mês que você viajou e você tá... fulano tá viajando, eu não tô. A gente começa a olhar para o que nos falta. Né? A ansiedade faz isso. Eu vivi um tempo que eu ficava assim, meu Deus, ainda falta fazer isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei assim, calma. Curte o que você tá vivendo hoje. Celebre as conquistas de hoje. E as outras ainda virão, será o tempo das outras vir, mas... Isso aí tem que ser trabalhado, né? Não é fácil a gente só falar assim, nossa, calma aí, deixa eu respirar aqui. Às vezes eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha clínica, eu tenho o podcast, eu tinha clínica em outra cidade, queria fazer tudo de uma vez. Aí eu tive que parar, não, peraí, essa aqui eu vou ter que fechar, esse daqui eu vou ter que parar, né? É com o tempo que a gente vai vendo que, nossa, eu tenho que... respirar aqui, parar nessa área e focar nessa. E a gente tem um sentimento, uma crença dentro de nós, toda vez, tudo aquilo que a gente para, que a gente abre mão, que a gente desiste como sendo um fracasso. É isso. E não, às vezes a gente tem que perder para ganhar. Isso. Mudança de rota, né? Mudança de rota. Porque eu fiquei mal naquela época. Meu Deus. Na autocobrança, né? Muito. Na autocobrança. Não é fácil. Até no resultado da pesquisa, do podcast passado, mas compartilhando com você, que a gente estava falando, né, do resultado agorinha. Nós percebemos, o resultado é 95%. As mulheres se cobram muito. Estou falando das mulheres porque a pesquisa foi direcionada para mulheres, né? Essas mulheres que responderam, 95% delas sinalizaram que se cobram de alguma forma, em diversas áreas da vida. Então, o que você estava falando de viver o momento, né? Quando estiver sentada na cadeira da maternidade, sente na cadeira da maternidade. Quando você estiver... até o Edna, num podcast esses dias aqui, a gente comentou, ela deu um exemplo bem bacana, não sei se foi ela ou se foi você, falando que acabei de ter um filho. Quando que vai ter o próximo? Tem o outro, mas você vai ter o terceiro? Você já casou? Você não... Enfim, são vários os questionamentos que a gente recebe. A mulher um pouco mais, né? Sem levantar partidos, isso não é uma questão de luta, eu acho que a gente já passou desse estágio, mas nós nos cobramos muito, né, Carol? E dentro desse programa a gente consegue tratar sobre isso, falando de crenças, de tudo? A cobrança, ela não é ruim.
desde que eu esteja em movimento. Agora, por exemplo, se eu tenho um sonho que eu gostaria muito de alcançar, mas eu não estou fazendo nada para alcançar ele, realmente vai me consumir. Eu vou ficar remoendo aquela cobrança, eu tinha que ser, eu tinha que fazer, e eu não estou fazendo nada. Agora, se eu estou às vezes esse projeto não é para agora. Tudo bem, você vai colocar ele na geladeira, vai deixar ele lá e vai falar assim, vida que segue, não é o momento. Agora, se é um projeto, algo que você quer conquistar, movimente-se para isso. Porque o que gera mais angústia é você querer algo e você não estar fazendo nada para isso. Ou você só simplesmente cobrar porque você está comparando com o outro. Porque o outro tem, eu também tenho que ter. Peraí, isso faz sentido para mim fazer isso? Né? Parte da nossa identidade é sobre ter e fazer. Quando não, ao invés disso, deveria ser o ser. Quem eu sou. Quais são os meus valores? A minha identidade não está no que eu faço, no que eu tenho. Uma vez eu conversando com uma pessoa, até era um rapaz, e não vou contar porque é famoso, é conhecido, e eu só descobri que ele era conhecido depois, eu acho que... E ele comentando assim, não, as mulheres estão muito difíceis, porque eu fico com uma menina, eu levo ela para viajar, eu faço isso, faço aquilo outro, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu sonho grande, eu vou comprar tal carro quando eu chegar em Goiânia. E então ele falou assim, as mulheres são interesseiras. Eu falei assim, mas claro, você está conectando com as interesseiras. Porque você está o tempo inteiro mostrando o que você tem. Você vai atrair quem está interessado naquilo que você tem. Ele, eu fiquei com uma menina muito bacana e tal, estava namorando com ela, ela queria muito para Bonito, no Mato Grosso, eu levei, quando chegou de viagem, ela terminou. Falei, claro, ela queria ter algo que você tinha para oferecer. Falei, você já experimentou conectar com pessoas e mostrar quem você é, os seus valores? As pessoas vão se conectar com quem tem valores iguais. O casamento, a união é por valores. Ele falou assim, aí ele ficou apavorado, ele falou assim, aí ferrou, ué. Ninguém vai me querer. Olha, a percepção tanto que a dele sobre percepção dele está no ter e não no ser. Né? E ele falou que tinha vontade de construir família, de ter uma vida. Então, assim, isso fazia parte do ser dele. Mas ele não conseguia, ele não via valor no ser. Não que ele não tivesse valor, mas ele não valorizava o ser. Logo ele não vai conseguir Então, repassar. e ele tinha essa necessidade tão grande de falar, de tudo que ele tinha, de mostrar que ele estava envolvido com isso, aquilo, outro. E hora nenhuma eu perguntei... Supérfluo, né? Na hora nenhuma eu perguntei quem ele era. Até ele estava conversando com a minha mãe num passeio, foi no Peru. E minha mãe falou assim, aquele rapaz falou que ia seguir a gente no Instagram, será que ele está seguindo? Falei, mãe, não sei, porque ele falou assim... vamos trocar o Instagram, me fala o seu que eu vou te seguir. Falei, tá, falei o meu, minha mãe falou dela. E minha mãe que começou essa conversa, esse papo mais cabeça, né? E aí eu falei assim, deixa eu ver. Quando eu olhei que eu vi que ele era famoso, quem ele era e tal, eu acho que isso deixou ele desesperado. Como que a gente não sabia quem ele era? Olha. Né? Porque a gente conversou com ele como uma pessoa que a gente encontrou, um brasileiro fora do Brasil. E isso mexeu com ele, assim. Tanto é que quando a gente terminou a conversa, e eu fui muito franca, fui coach dele ali naqueles momentos de caminhada. Que talvez, né, se fosse diferente, e como eu não sabia quem ele era, eu falei o que eu pensei, da forma que eu achei que era o correto. E quando a gente foi embora, ele sentou assim, tão sem gracinha. Eu falei, ele tá... Mas enfim, assim, porque o valor dele estava no ter. E muitas pessoas estão focadas no ter. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Quando as pessoas reconhecerem. Então, a vida dessa pessoa está muito fora do alcance dela. Né? Quando alguém me reconhecer, não está no seu... Viva a jornada, viva o seu processo. Seja feliz na caminhada. Né? Aquela história que a felicidade não está no final, ela está no viver feliz no processo. Tá muito filosófico? Não, tá ótimo. Não, tá. Eu tô refletindo aqui. Eu tô, inclusive, aproveitando pra refletir. Como que... Pode falar. Não, você vai falar sobre o projeto? Não, é outra coisa. Pode falar. Não, eu quero saber, assim, sobre o seu conciliamento com tudo que você faz. Por exemplo, você tem o projeto, você tem os seus atendimentos, você é mãe, você é esposa, e ainda você ajuda o Rogério com a gestão. Com a gestão da clínica, né? Aquela história. Eu não dou conta, né? Né? Eu não dou conta de tudo. Mas é engraçado que eu sou muito de etapas. Então, se a gente está com um projeto... Às vezes, por isso que às vezes na rede social as pessoas veem, nossa, eu sumi de determinado assunto.
Porque se eu tô construindo algo, eu foco só naquilo. Se é algo na gestão, eu tô focada na gestão. Se é algo extraordinárias, eu mergulho em extraordinárias. Então, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu consigo falar de muitas coisas. O meu perfil comportamental é o influente, comunicador, e o estável é planejador, né? Planejador. Então, assim, eu tenho muito desse planejador que me limita. É fazer uma coisa por vez. Então, de vez em quando eu falo um pouquinho de tudo, mas eu tô focada em fazer uma coisa só. Eu tento, assim, da minha personalidade, né? Tem pessoas que são mais executoras que conseguem fazer tudo ao mesmo tempo e não tá preocupado com isso. Mas da minha personalidade é isso. Eu tô sempre focada em uma coisa. E você continua com os atendimentos? Continuo com os atendimentos focada no momento em uma coisa. Aí você separa, assim, por dia da semana? Ou... Já tentei fazer, mas também não consegui. Não consegui porque eu tenho que conciliar a agenda do Rogério. Então, às vezes, a agenda cirúrgica dele altera, então fica meio assim... A gente tem alguns dias determinados com delays, essas coisas. Mas eu não tenho um dia fixo que eu gostar. O meu lado planejador adoraria. Você está muito focada na questão da estética, né? Hoje você é harmonizadora facial. Sim. E qual que é a maior transformação, né, que vocês buscam gerar além da estética realmente? Porque eu vejo vocês se posicionando muito dessa forma. Como que essa paciente chega lá no consultório e realmente qual a expectativa de como ela vai sair, além do estético? Nossa, deixa eu tentar organizar os pensamentos. Outro dia uma paciente falou assim, eu quero fazer harmonização, mas eu não quero nem ser reconhecida. Eu falei, então não é comigo. Procurou a pessoa errada. Porque você tem que ser você. Você tem que gostar do... Né? A harmonização, a meu ver, ela vem para complementar o que a pessoa já tem de belo. Às vezes uma senhora que chegou e falou assim, olha, não quero boca exagerada, mas eu queria passar um batom vermelho. Então eu falo que não é sobre a estética, né? E aí eu falei assim, olha... Provavelmente a gente vai usar 2 seringas para fazer seu lábio, que tá muito fininho, mas vamos usar uma. É um receio que a senhora tem, nós vamos fazer uma. Depois a senhora volta e a gente faz a segunda. E ela voltou já com batom vermelho. Não, eu quero mais. Aí fizemos a segunda. Passado um mês e pouco, ela... Olha, eu vim fazer a terceira. Eu falei, não veio, não. A senhora lembra que a senhora tinha medo de ficar com o bocão? Então nós vamos com calma, não é o momento. Então, assim, é devolver para esse paciente a confiança, o sorriso dela chegando com o batom vermelho que ela desejava, né? O batom vermelho, a Mona sabe, é o desejo das mulheres que faz a boca, né? Elas sempre falam disso. Mas vai além. Outro dia eu recebi uma paciente e ela tinha algo muito pequeno que incomodava nela, mas muito pequeno mesmo. E uma família mais simples e tal, e eu falei, isso não vai resolver o problema dela. Ali conversando com essa paciente, explicando, eu vi que o problema dela é muito mais emocional do que estético. Eu falei, sua vida vai mudar o dia que a gente corrigir isso? Fala pra mim sinceramente, você vai ser quem você gostaria? Então, assim, ela percebeu que não era aquilo. Então, naquele momento, eu encaminhei ela para terapia, para um psicólogo. Porque a estética ali, ela estava querendo se esconder a dor dela naquele problema que era muito pequeno. Falei, eu ainda posso fazer, mas procura primeiro, porque eu vou fazer, ela vai continuar com as mesmas frustrações. Então, é entender que não é só o dinheiro, não é só o estético, é o que tem por trás disso. Por trás de uma senhora que queria passar um batom vermelho, tem uma autoestima, tem uma autoconfiança que ela quer resgatar. Dessa outra paciente, tinha outras dores que a harmonização naquele momento não ia alterar. Então, é entender o paciente na essência. E entregar aquilo que ele realmente precisa. Isso é bom porque você já tem a formação, né, de perfil, de coach, e você consegue visualizar isso daí e entregar para o paciente o que ele realmente precisa, né? Não, você consegue identificar, fala, não, você não precisa disso, né? Primeiro você tem que tratar essa outra parte para... E a harmonização tá assim, virou muito moda, né? As pessoas querem copiar e colar. Eu quero o nariz de fulano, eu quero a boca de ciclano. Não é possível, né? E não vai ser nem, ela não vai ser nem ela e nem a outra pessoa. É o que a gente vê às vezes. Né? E o que você acha disso, Carol? Como que você trata, como que é a sua abordagem em relação a isso, né? Eu acho que a comunicação que eu já faço nas redes sociais já trazem para mim quem tem o mesmo pensamento. Dificilmente chega, de fato, para me atender aquela que quer encher a cara de procedimento. E eu sou muito assim, menos é mais.
Agora, uma dificuldade assim que a gente Inclusive, tem. na questão de que hoje está muito na moda, a gente estava falando sobre isso com a psicóloga, não existe mais influencer, ator, sem lente de contato nos dentes. Oh, Jesus. O que é isso, Carol? Eu era louca pra pôr uma lente aqui. Falei, você é amiga da Ana pra ela pôr uma Não. lente. Eu tive que mudar Mentira. a cabeça dela todinha, mostrar pra ela que não é. Não tem a Bonito, real pelo necessidade, menos. né? Não tem Mas necessidade. por quê? Até, né, eu me considero uma pessoa ligeiramente esclarecida. Mas essa questão da gente entender que o copia e cola mesmo, o padrão do outro, Não, eu quero- preciso... Gente, isso é frustrante, né? Uma Isso vez é uma frustrante. influencer me procurou querendo fazer lente de contato. Falei, olha, eu não faço, mas deixa eu avaliar, porque pelo que você tá me mostrando, você não tem necessidade. Aham. E ele chegou no consultório e falei, ó, um clareamento resolve. Eu sou desse jeito. Eu gosto do Aham. mais básico, do mais simples, do menos é mais. E aí eu fiz o clareamento Mais nele. bonito, Eu não mais gosto daquele, natural. daquele dente muito clarinho, mas como era algo que ele queria, eu deixei ele fazer porque antes do clareamento aham. maior do que a Do que a lente. Que é a lente. E aí, quando ele abria a caixinha de pergunta, o que as pessoas perguntavam? Onde você fez lente de contato? E ele falava, não fiz. Olha, Então, assim, às vezes a pessoa tem uma visão do dente branquinho e quer a lente de contato. Às vezes o clareamento quer já resolve. exato. Eu Que prefiro bacana. o natural também. Sou bem assim, nossa, eu sou dessa, igual você falou. Chegou querendo uma seringa né? e você não fez. Eu sou assim, chegou querendo lente, o dente é perfeito. Não faço. Quiser fazer com outro, pode fazer. Eu não faço, porque não vai ficar legal. É caso muito específico. O paciente tem um dente muito curto, tem Sim, mais com mancha, certeza. 2, 3 dentes com mancha de canal, É. um apinhamento que não dá para resolver com um aparelho, aparelho. ou é um paciente mais velho que não quer, que já tá lá do meio da meia idade para Tem frente. indicações, né? Mas o desnecessário. Não dá. Sempre avaliar o contexto, né? Sempre avaliar o contexto. O contexto é o que a gente mais avalia, né? Profissão. Às vezes, outro dia o paciente falou assim, pra que pergunta profissão? Eu falei, gente, porque se é uma profissão de risco, esse paciente pode ranger o dente. Diz muito, né? Sobre. Diz muitas coisas. Perfeito. Carol, e esse podcast, essa série de podcasts, né, em especial o Mês da Mulher, a gente quer trazer cada vez mais o entendimento para quem acompanha a gente de que mesmo você, uma convidada, nós aqui do podcast, nós somos imperfeitas, que nós somos de verdade, né? Que a gente é real, que a gente erra sim. E mais do que isso, a gente exercita mostrar, inclusive, essa vulnerabilidade, porque pode sim ser o exemplo que cabe perfeitamente ali para quem está assistindo, né? Quais são os principais desafios que você enfrenta enquanto mulher, enquanto mãe, profissional, gestora? O que mais? Eu fiquei sem fôlego. O que mais você é, Carol? E o que você enfrenta? Desafios? Vamos lá. A gente enfrenta desafios em relacionamentos, a gente enfrenta desafios no dia a dia, né? Na rotina, funcionário que falta. Então, assim, a gente tem os nossos desafios. Outro dia até falei na minha rede social. Só que a gente não é bonito você chegar na rede social só reclamando todo dia, falando dos seus problemas. Ela não foi feita para isso. Mas todo mundo tem seus problemas. De vez em quando dá vontade de dar um desabafo. Às né? vezes a gente assim, fala, de vez em mas é quando. uma vez ou outra. Bem de vez Para em servir de exemplo. Mas não é o foco da rede social. É chato você ver alguém se vitimizando e reclamando. Então, você passa a ser uma vítima ali, né? Então, não é legal você... Já viu aquelas pessoas que você encontra? Toda vez que você encontra com ela tem 1001 problema pra contar. Aquilo lá cansa. Ninguém tá afim. Então, a rede social, se você fizer dela só os problemas, ninguém vai querer assistir. E não tem por que os outros saberem dos seus problemas. Mas a gente tem desafios todos os dias. Tem desafio com o filho, tem desafio... Eu tô com... Outro dia, uma mãe do coleguinha do Lucas falou assim, essa fase é difícil, dando birra e tal. Aí o Lucas tá com 4, né? E a Manu com 12. Aí eu falei assim, essa é a primeira adolescência. Aí eu tô com a primeira adolescência e com a segunda adolescência. Ela falou assim, tem como piorar. Mas é entender que, assim, cada fase da criança tem seu desafio. Entender que aquilo vai passar. A gente tem desafio em relacionamento? Tem. Eu falo que desde que a gente começou a jornada, o meu relacionamento, o meu casamento mudou muito. Mas ainda tem desafio? Claro que tem. Agora, os desafios vão ficar cada vez com menores e com um espaço de tempo maior. Porque a gente foi buscando esse conhecimento, a gente foi buscando entender mais o outro. Quando a gente olhou para o nosso perfil comportamental, o meu e do Rogério, que é totalmente oposto, primeiro ele falou assim, pronto, erramos, né? Fazer o quê? Eu não tenho nada que ele tenha.
E aí, no segundo momento que a gente respirou, falou, não, peraí, a gente se complementa. Então, vamos fazer isso funcionar. Então, se é uma habilidade que eu não tenho, eu vou levar para ele, olha, me ajuda nisso aqui, porque essa aqui é uma habilidade sua. E vice-versa. Então, quando a gente começa a entender mais o outro, como o outro pensa, como o outro age, o relacionamento vai ficando mais leve. Desafios todos nós teremos. O grande lance, um versículo que martela na minha cabeça há muitos anos, e sempre na virada de ano eu tento eleger outro e ele vem de novo, é Romanos 12, 2, que fala, não vos conformeis com esse século, né, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. É isso, não se conformar com o que é comum, mas é o certo, é o normal. Eu quero o normal para a minha vida, eu quero relacionamentos saudáveis, eu quero ter atitudes e comportamentos, a imagem e semelhança de Cristo. É o maior desafio que nós temos. Porque quando a raiva vem, a gente não quer lembrar de Cristo, a gente quer pôr ela para fora. Mas a gente tem que ter esse domínio próprio, e é a prática, é o conhecimento que vai entendendo. A gente vai entendendo por que eu fiquei nervosa. O que ativou dentro de mim? Porque muitas das vezes dentro de mim, então, não é do outro. É quase toda hora. Muitas vezes o problema é o que está dentro de mim, não o que o outro falou. Porque se o que o outro falou é verdade, não deveria afetar. Se o que o outro falou é mentira, também não deveria afetar. Então é muito mais aquilo que eu permito acessar dentro de mim que me tira do sério em algum momento. E aquela história, as primeiras vezes você vai falar, você vai explodir, na segunda você, opa, peraí, eu já tô... O que eu vou fazer aqui para contornar isso aqui? Até que a gente vai mudando. Mas eventualmente vai acontecer. Ninguém é perfeito, mas viver essa busca de ser melhor todos os dias, dentro do que você pode, com a ferramenta que você tem. Que o problema é esse. Você quer ser o melhor, mas você fala, eu não tenho o que o outro tem. O outro tem mais recursos, tem mais ferramentas. Não, faça o seu melhor sem comparar. Com os recursos que você tiver, né? Com os recursos que você tiver, com o seu tempo. A sua realidade. O aprendizado, a gente é diferente. Né? Eu sofria muito assim. Eu não sou a pessoa que pega ali, leio e aprende. Eu tinha que estudar 5, 10 vezes. Outros vão ler com 2 e tá tudo bem. E aí se eu ficar, não, eu não sou inteligente porque eu não aprendo na segunda, eu tenho que aprender na quinta. Não, é só você entender que cada um tem habilidade diferente. Mas aquele que lê com 2 e aprende, talvez não tenha habilidade de se expressar como eu tenho. E tá tudo bem também. Exato. O problema é esse, a gente quer sempre comparar com o outro como se nós tivéssemos que ser bom em tudo. E não, se permita não ser bom em tudo, mas desejar melhorar em tudo. É difícil. Muito bom. Mas é possível. Carol, pipoquê. Você aqui. Gosta? Quem não gosta? Pode. Nesses Pode. 2 últimos episódios eu tô muito focada, né? Quase não documentou, assim, né? Tô pensativa, tô reflexiva. Acho que esse mês, sabe? Que tá... Mexe com a gente, não é? Mexe. E nós, mulheres cristãs, eu acho que mexe um pouco mais porque a gente entende o nosso verdadeiro papel enquanto mulher, né? A gente pensa um pouco mais profundo. Carol, te agradecer pela sua participação, pelo seu empenho, pela sua doação, né, de falar para as mulheres um pouco mais do projeto do Mulheres Extraordinárias. Carol, e quem quer participar desse projeto também pode deixar o seu contato, né, para as mulheres que desejam participar, viver isso daí. Tá? Pode, nós vamos estar lançando agora em março, não sei se é finalzinho de março ou começo de abril, a gente quer ver se ainda faz em março, para as mulheres, o online. Então isso vai facilitar muito para aquelas mulheres que estão mais distantes, que gostariam de participar, e aquelas que, eu não sei muito bem o que é isso, eu quero conhecer, que quietinha, sou mais tímida, mas que também vai fazer sentido para todas elas. Depois a gente deixa o contato dela na tela, né? Faz suas considerações finais, por gentileza. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, por estar aqui, é uma honra. Obrigada. Foi muito bom compartilhar com vocês e com todos aqueles que estarão nos assistindo. Eu quero deixar para você, mulher, você é extraordinária. Eu sei que quando eu falo lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, muitas falam assim, isso não é para mim. É sim. E se você tem essa objeção dentro de você, eu te desafio a viver a experiência do Mulheres Extraordinárias para descobrir o quão extraordinária você já é. Talvez você tenha enterrado seus dons, talvez você tenha enterrado seus sonhos, mas tudo é possível, aquele que crê e age em prol dos seus sonhos. Eu quero te ajudar nessa jornada de autoconhecimento, de busca, de transformação, de afirmação naquilo que você já tem de bom, de melhor, para oferecer a todos aqueles que você ama. Mulher Extraordinária é não só para as mulheres, mas para alcançar as suas famílias.
para que haja uma transformação naquele lar, através da vida da mulher. As pessoas buscam muito o poder na mulher, né? Todas nós já temos. Às vezes nós não estamos conseguindo essa habilidade. Pôr ela em prática, essa habilidade de ter o poder na vida do outro. Uma casa, quando alguém não está bem, tudo ocorre bem, tudo vai bem. Mas se a mulher não estiver bem, parece que ali todo mundo fica, tudo, né? todo mundo fica caladinho, todo mundo fica quietinho. Por quê? Porque ela tem esse poder. O amor, é conciliadora, ela é envolvente na casa, na família. A presença da mulher faz muita diferença na vida de todos que moram ali. Então, quando a gente alcança a vida de uma mulher, a gente alcança uma família. Então, eu quero que você, que ainda não se sente extraordinária, se sinta extraordinária e venha participar conosco. E espero que esse episódio tenha ajudado muitas mulheres a entender e buscar esse questionamento assim, por que eu não me sinto extraordinária ainda? E que seja bênção na vida de todas elas. Que bom. Vamos deixar, inclusive, o QR Code, né? Aí para acessar como que faz para participar da Mulher Extraordinária, se é direto na plataforma, se te contacta primeiro. Vamos deixar aqui direitinho na tela, né? Certo. Isso contribui com muita gente. Carol, te agradecer pela oportunidade. É uma honra para nós ter você aqui, né? Ainda mais nesse mês de mulheres. Isso prova a condição, a nossa intenção, né? De mostrar para as mulheres que juntas nós somos sim mais fortes. Muito obrigada. Obrigada, amiga. Obrigada, mulheres extraordinárias. Obrigada a vocês. Foi ótimo, Carol. Foi muito bom. Obrigada, tá, pessoal? Até mais.